Dando continuidade ao nosso estudo sobre história da luz, a gente vai estar tratando agora dos conceitos chamados de física moderna, né? A gente viu na aula passada a parte da física clássica, onde a luz era entendida como modelo corpuscular, até o modelo ondulatório. Agora na física moderna, a gente vai tratar agora dos conceitos onde a luz começa a ter algumas visões diferentes por conta de vários cientistas e conseguiram descobrir coisas que contestavam tanto o modelo ondulatório quanto o modelo corpuscular. E a gente vai ver que esse modelo, que é o que a gente usa atualmente, é uma mistura dos dois, é uma espécie de onda e partícula junto, né? Que é chamado de modelo onda-partícula. Então vamos lá, vamos começar aqui, ó. A gente vai falar então, começando aqui com Max Planck. O Max Planck, ele através do trabalho dele sobre radiação de corpo negro e absorção e reflexão da luz, que é o que a gente vai focar um pouco mais aqui, ele conseguiu estabelecer uma relação entre a temperatura de um material e a quantidade de radiação que esse material pode emitir ou absorver. Então, conforme a radiação que esse material está emitindo ou absorvendo, é possível determinar a temperatura. Então, quanto mais energia o material absorve, ele tem essa variação de temperatura. Mas, conforme a temperatura que ele tem, ele também pode emitir radiação. E é possível você saber a temperatura desse material através, então, do tipo de radiação que ele está emitindo. E foi esse o tipo de trabalho que o Max Planck fez. E ele conseguiu determinar, através desse trabalho, várias constantes muito importantes no estudo da física moderna. Bom, o que a gente vai focar aqui é na ideia de absorção e reflexão da luz. Olha só, vamos entender esse conceito aqui, ó. As coisas que nós vemos, elas provêm, né, dos feixes de luz que refletem nos objetos e vêm até o nosso olho. Então, a cor, por exemplo, do objeto, a cor que a gente consegue observar, ela depende da cor que o objeto está refletindo. Então, por exemplo, aqui na imagem, ó, quando você vê um objeto que ele é vermelho, é porque está incidindo luz vermelha nesse objeto e esse objeto está refletindo essa luz vermelha. Ou seja, todo objeto que você vê com uma determinada cor, aquela cor é a cor da luz que foi refletida nele. As outras cores, esse material ele absorve, né? E quanto mais cores, mais luz esse material absorver, mais isso faz aumentar a temperatura do material. Então, nesse caso aqui, ó, o exemplo do material quando ele é azul é porque você tem a luz azul sendo refletida nesse material. Então, toda vez que você vê um objeto com uma certa cor, saiba que aquela cor é a cor que o objeto está refletindo com base na luz que está incidindo nele. Então, se ele é um material feito para refletir o verde, por exemplo, ele só vai se apresentar como material verde para você se de alguma forma incidir luz verde nele. Senão, ele vai ficar um material escuro. A gente vai ver aqui algumas ideias baseado nisso e até alguns experimentos. Mas então grava bem aí, o que você enxerga é a luz que é refletida no objeto. Se ela não refletir ou se ela não, por algum motivo não vier até o seu olho, você vai enxergar esse objeto escuro. Então vamos lá, só para a gente entender aqui um pouquinho a ideia. Vamos supor que aqui no desenho, como eu coloquei, você está tentando verificar que cor que é esse objeto circular e você vai incidir sobre ele luz azul, vermelho e amarelo, como está ali. Então, eu vou jogar a luz aqui, ó, azul, vermelho e amarelo. Como esse objeto é azul, ele vai refletir apenas o feixe de luz azul. Então, eu vou ver esse objeto com a cor azul. Eu vou conseguir ver e falar, esse objeto é azul. Então, por quê? Porque incidiu luz azul sobre ele e ele é um objeto que reflete a luz azul. Da mesma maneira, se o objeto foi feito para refletir a luz vermelha, ou as características dele são feitas para refletir a luz vermelha. Então, se eu incidir sobre ele luz amarelo, vermelho e azul, o que vai acontecer? Ele vai refletir apenas o vermelho e as outras cores ele vai absorver. Então, você vai ver apenas o feixe vermelho sendo emitido e vai falar, esse objeto é vermelho, porque foi essa cor que o seu olho conseguiu detectar. Mas no dia a dia, normalmente a gente não vê, por exemplo, a luz fluorescente da nossa casa ou o sol em si. Normalmente a luz que a gente utiliza, ela não tem uma cor específica. Então como é que a gente consegue dizer, ah não, então esse objeto é vermelho, mas eu estou colocando luz branca sobre esse objeto, né? Por exemplo, a lâmpada fluorescente. A gente chama de luz branca. Por que mesmo com essa luz branca eu consigo ver as cores? Se você lembrar lá dos conceitos lá da teoria de Newton, né?
A luz branca, ela é a mistura de todas as cores visíveis para o nosso olho. Então, quando você incide luz branca, dentro desse feixe de luz branca já estão embutidas todas as cores. Então, por exemplo, aqui já tem o amarelo, o azul, o verde, o vermelho. Então, por isso que quando você incide luz branca, se o objeto é vermelho, ele vai refletir apenas a parte do vermelho. E você vai conseguir ver então o objeto com essa cor, porque dentro da luz branca já tem essa cor, o vermelho. E assim a mesma coisa com as outras cores. Agora, o que acontece se eu colocar sobre esse objeto uma cor que ele não reflete? Então, por exemplo, aqui o objeto ele é feito para refletir o vermelho, mas eu vou incidir sobre ele luz amarela, ou luz azul, ou qualquer outra cor que não seja vermelho. Como que eu vou perceber esse objeto se eu fizer esse experimento? Bom, como ele não reflete vermelho, ele não vai refletir luz nenhuma. Quando não há luz nenhuma sendo emitida ou chegando no nosso olho, a gente enxerga esse objeto como um objeto escuro, ou um objeto preto, dessa maneira aqui. Por quê? Porque o escuro, na verdade, ele é a ausência da luz, a ausência de qualquer cor ou de qualquer iluminação. Então, quando você tira a luz, qualquer coisa se apresenta de uma maneira mais escura. Então, se você iluminar um objeto com uma cor de luz que ele não reflita, você vai ver esse objeto com uma cor escura. E se eu iluminar um objeto que é escuro, com qualquer cor? Bom, como eu já disse aqui, o objeto ele só se apresenta de maneira escura se ele não reflete luz nenhuma. Né? Então, quando você vê um objeto que ele é escuro ou tem uma cor muito escura, significa que ele reflete pouca luz ou quase nenhuma. Então, independente da cor que você jogar sobre ele, você vai conseguir perceber que ele é escuro. Por quê? Porque ele consegue absorver todas as cores de luz e você enxerga o objeto como sendo um objeto escuro. E aqui tem um efeito muito importante. Como um objeto escuro ele absorve uma quantidade muito grande de luz, ele tende a ter uma temperatura maior do que um objeto mais claro. Não sei se você já percebeu, mas se você sair, por exemplo, num dia ensolarado com uma camiseta escura, ela esquenta muito mais do que se você sair na mesma situação com uma camiseta branca. Por quê? O branco ele reflete muito mais luz do que a camiseta preta. Então, a camiseta preta ela absorve mais luz e significa que isso aumenta a temperatura do material. Então, só para gravar os conceitos, lembra, a luz pode ser absorvida ou refletida. Então, o que a gente enxerga nos materiais é a cor que ela reflete. E se ela não refletir nada, a gente vai enxergar o quê? Uma coisa escura, porque o escuro ele é a ausência de luz. Na natureza, de fato, o escuro em si, ele não existe. O escuro é simplesmente a ausência da luz. Ele não é um fenômeno, ele não é uma coisa que a gente consiga fazer um experimento com o escuro, por exemplo. Não, no escuro ele é simplesmente a ausência de luz. Até o data show, por exemplo, ou o seu computador, o celular, quando ele quer produzir o que a gente chama aí de cor preta, a única coisa que o dispositivo faz é desligar a luz. Então, por exemplo, você está assistindo esse vídeo aí agora, você está vendo aí onde está escrito as letrinhas, né, a absorção da luz que está de cor preta. Nesse pontinho aí, o que o computador faz? Ele apenas desliga a luz naquele lugar onde ele quer que apareça escuro, porque não tem como produzir a cor preta ou a cor escura. E simplesmente tem o quê? Como você tirar a luz daquele lugar para você dar essa intenção aí de coisa mais escura, né? Mas não tem como produzir essa luz escura. Objetos claros, como a gente já falei aqui também, os objetos claros eles tendem a refletir muito mais luz. Então eles refletem mais luz e por isso normalmente, se você pensar numa situação sendo iluminado por uma grande quantidade de luz, ele tende a ficar com a temperatura um pouco menor do que os objetos mais escuros. Então os objetos mais escuros absorvem muito mais luz e por isso a temperatura deles aumenta. E é por isso que essa imagem aqui, né, representa um corpo celeste chamado buraco negro. Por isso a ideia desse nome buraco negro. Ele é um corpo tão massivo que ele consegue atrair até mesmo a luz. Então, se ele consegue atrair a luz, é sinal que a luz não reflete nele, para a gente conseguir enxergar. A luz vai até ele e não volta. Como a luz não volta, o que a gente vê é uma grande região escura. Por isso o nome de buraco negro. A luz vai para ele e não volta.
Um outro conceito bem legal na física moderna é a ideia de polarização da luz. Os polarizadores são uma espécie de peneira ou uma espécie de grade que pode direcionar cada feixe de luz. Então, se você observar aqui na figura, ó, tem essa primeira espécie aqui de peneira ou de grade que ela barra as luzes que estão em direções diferentes e deixa passar apenas algumas que estão na direção que a grade permite. Então, por exemplo, aqui ó, passou apenas essa que está na vertical. E isso você pode usar, por exemplo, para controlar que tipo de luz que você quer que passe em determinada situação. Esse filtro ele é chamado de polarizador. O polarizador ele serve então para você controlar essa passagem de luz com a direção que você quer, ou seja, da maneira que você quer. Aí vem a ideia das luzes polarizadas, né, ou até lentes polarizadas. São uma espécie de filtros formados em forma de grade para você poder controlar a luz na direção que você quer que ela passe. E você pode até barrar ela totalmente. Por exemplo, se eu pegar essa grade aqui e virar para o outro lado, eu posso barrar ela desse lado e barrar todos os feixes. Então eu posso escurecer a luz, eu posso aumentar conforme a maneira como eu coloco essas grades aqui. Os polarizadores são muito utilizados, né? Se você pegar aqui, ó, conforme esse de cima aqui, ele está numa posição, você vê que está um pouco mais claro. Nessa de baixo, ele apenas girou um pouquinho o espelho, é como se você tivesse girado aquelas grades, e ele barra um pouco mais a luz, só apenas por você mudar a inclinação do espelho sobre o outro. Bom, eles são muito utilizados naqueles óculos, né, de efeito 3D do cinema. Né? Cada lado do óculos ele serve como filtro ou polarizador para deixar passar apenas um tipo de luz. Como o desenho sempre tem lá as luzes azul, vermelha, e cada um está numa posição, conforme a distância entre esse desenho azul e o vermelho, a gente tem a sensação do objeto estar mais longe ou mais perto. Então eles utilizam muito isso aqui para esse tipo de efeito, a luz polarizada, né, o polarizador, nos óculos para você ter aquele efeito 3D. E um dos efeitos, um dos mais importantes descobertos aí na física moderna, associados aí a um dos mais famosos cientistas, o Albert Einstein. Aliás, ele ganhou o prêmio Nobel pela explicação desse efeito, que até então já era conhecido, mas não tinha explicação. E através da explicação desse efeito, foi onde ganhou força esse modelo, que é o modelo onda-partícula, para o que a gente conhece hoje sobre o modelo da luz. Então, ele conseguiu juntar as duas teorias, a teoria da partícula e a teoria da onda, para conseguir explicar esse efeito que é chamado de efeito fotoelétrico. Eu vou falar só um pouquinho sobre esse efeito, porque ele é bem complexo para eu falar ele de maneira inteira, né? Mas o que a gente precisa entender aqui é o seguinte: nesse efeito, ele conseguiu descobrir que a luz ela consegue interagir com os elétrons não através de uma maneira assim elétrica, como acontecia no caso da onda eletromagnética, mas ela interage quase como se fossem as bolinhas de bilhar, uma batendo na outra. E ele transfere toda a energia, cada pedacinho de luz, vamos colocar assim, ele transfere toda a energia para o elétron de uma vez só. Então ele não consegue transmitir metade. É como se no jogo de sinuca, se você bater fraquinho, a bola bate fraquinho, a bola vai devagar. Com a luz isso não acontece. Se você bater fraquinho, ela não movimenta nenhuma bolinha. Se você bater forte, ela vai mandar toda a energia. Então ele não tem assim um meio termo. E foi por isso que ele conseguiu, através das teorias deles, conseguiu explicar isso e dar um nome para essa que seria agora então a partícula de luz. Esse nome, então, essa partícula de luz, ele deu o nome de fóton. Então o fóton é como se fosse a partícula de onda da qual a luz é feita. Então, se você observar aqui, ó, a gente, é uma representação, né? Não é que seja desse jeito na natureza, mas é como se fosse um pacotinho de energia, ou um pacotinho de ondas, né? Então, é meio que uma mistura do modelo da partícula com o modelo ondulatório. Então, a luz, ela tem esse comportamento duplo. Ela se comporta tanto como onda, quanto como partícula, né? Então, dependendo do efeito que a gente queira, ela se comporta de um jeito ou de outro, porque ela é feita então dessas partículas, pequenas partículas chamadas fótons. É como se fosse aí você imaginar a iluminação como uma chuva, né, com várias gotinhas, e essas gotinhas seriam fóton. Então, se você tem aquela chuva bem pesada, bem densa, você percebe aquela coisa mais contínua, como se fosse a luz, né?
mas na verdade a gente não consegue perceber essas gotinhas porque elas são muitas e muito pequenas, então a gente não consegue ter essa noção delas como partícula, mas ela se comporta dessa maneira. Então, fóton é a partícula de luz, referente aí ao modelo onda-partícula proposto por Albert Einstein. Então, só concluindo, quando você liga então a lanterna, o que acontece é que ela libera aí vários fótons.